E foi assim, chamou a atenção do mundo inteiro realmente. Então todas as câmeras que tinham possíveis na época estavam apontando para aquelas torres naquele momento. Como não era a época do smartphone, a época de câmeras em todo lugar, tem uma quantidade muito mais limitada de imagens do que a gente teria se fosse hoje, né? Mas chamou a atenção do mundo inteiro. Então você vê lugares aí de vários, você vê imagens de vários lugares de Nova York. Inclusive eu morei em New Jersey, né, que é próximo de Nova York, e na estação de trem que eu pegava para cruzar o rio Hudson e chegar em Manhattan, em uma das linhas dessa estação, que é a estação chama Secaucus Junction, né, que tem vários trens de vários lugares que chegam ali. Dentro daquela estação você conseguia ver perfeitamente as duas torres, que hoje você vê a torre, né, que está no lugar delas. Então eu imagino quem estava lá naquele horário, né, que era um horário de pico, 8 e pouco da manhã, as pessoas assistindo aquilo naquela posição, né? Nossa. E quem tinha uma câmera na época conseguiu gravar, porque lembrando, né, só gravou imagem quem saiu com uma VHS, com a mini DV, alguma coisa, normalmente um turista ou alguém que trabalha com isso, porque pessoas comuns não tinham uma câmera à disposição naquele momento, né? Então não era todo mundo que fez as imagens. E o pessoal falou da dificuldade que é acertar um prédio grande daquele. Não, parece que é fácil, mas não é uma coisa tão fácil você mirar um avião na torre, tá certo isso ou não? Não é um negócio tão fácil, principalmente porque a torre ela já está próxima do solo, né? Você considerando um voo de avião, então é um avião que teria que fazer um voo de muita baixa altura. Considerando o primeiro avião, que os dois aviões das Torres Gêmeas, eram dois Boeing 767. Então, são aviões grandes, são aviões que a gente chama na aviação de wide body, corredor, fuselagem larga, né? Então, são aviões aí para transportar 300 pessoas, em média, dependendo da companhia aérea. Então, é difícil você fazer um voo a baixa altura, manter um voo estabilizado, se você não tem um conhecimento disso, né? De você configurar o avião para isso, de você estabilizar o avião para isso, né? A partir do momento, óbvio, que você tem a torre, né? Você tem o prédio na frente. Na época, muita gente falava que é tão difícil porque o deslocamento de ar vai fazer o avião desviar. Nada disso, isso não existe. A partir do momento que você tem um obstáculo na sua frente, você consegue manter o voo reto e nivelado para chegar naquele obstáculo, a velocidade, a energia que aquele avião carrega, não há deslocamento de ar que vai fazer ele não se chocar com o alvo, no caso aquela torre, né? Então a dificuldade mesmo foi do preparo dos pilotos, né? Dos terroristas que estavam ali conduzindo aquela situação, de manter um voo reto e nivelado, de manter a rota, porque vale lembrar que naquela época também não tinha a facilidade que tem hoje de você fazer a rota via GPS, sistemas de navegação atuais que existem hoje. Então era uma forma diferente e mais complexa, né, para os pilotos da época. Então por isso que os terroristas que fizeram isso com certeza tiveram um treinamento para conseguir assumir o comando do avião, entender onde que se desliga o piloto automático, onde que se assume o comando do avião de forma manual, onde que acelera o motor, como é que você muda o pitch, né, do avião, que é esse ângulo de ataque dele, nariz para cima, nariz para baixo, curva. Ele tinha que ter um conhecimento total, porque lembrando, é um avião pesado, não é um Cessninha que carrega 2 ou 4 pessoas, é um avião que exige, né, ele não é um avião fly-by-wire, o Boeing 767, então não tem sistemas de computador que auxiliam a pilotagem, né, do piloto. Então, se o avião, por exemplo, ele não tiver compensado para manter o seu voo reto e nivelado, ele vai ter uma tendência muito forte de subir o nariz ou descer o nariz. Então o cara tinha que saber o que estava fazendo para acertar com a precisão que ele acertou. Tudo bom, Fernando? Tudo bem. Prazer conversar contigo. Prazer meu. Você falou da dificuldade da curva, né? Uma coisa que muita gente comentou foi, eu não sei se foi o primeiro impacto, talvez o segundo, acho que foi o segundo que o avião bateu meio de lado, né? E parece que ele teve que fazer uma curva muito bem complexa, né? Imagina o nível de complexidade para o cara calcular quando que ele tem que começar a fazer a curva para chegar até o destino ali de bater no prédio, e ainda bater assim. Alguns até falaram, deve ter sido uma estratégia porque ele bateu de lado, as asas ajudaram a destruir mais andares. O que você comentaria disso?
Não, sem dúvida, ele fazer a curva com precisão e acertar ali é uma coisa que o cara tem que ser piloto ou tem que ter o mínimo de treinamento, né, de condução ali do avião para ele saber o quanto de ângulo de curva ele vai fazer, o quanto que isso aí representa na curva do avião, né, na volta que ele vai fazer. Então, realmente, ele sabia o que ele estava fazendo. Pelas imagens pela imagem, né, que só tem uma, do primeiro avião batendo na Torre Norte, ele fez uma condução reto e nivelado, né? Ele foi sem curva. Na segunda, dá claramente para ver essa curva. Agora, o fato dele usar as asas para atingir mais andares, ao meu ver, isso não faz muito sentido, porque no impacto daquelas proporções, as pontas das asas é o que representa a menor força, né? O que vai realmente ter um impacto muito violento é a fuselagem toda, a raiz das asas, né, onde tem concentrada a maior parte do combustível. No Boeing 767, o combustível ele ocupa boa parte das asas do avião, mas não as pontas, né? Então, são vários tanques, né, nas duas asas, e tem tanque também na fuselagem, isso depende da configuração do avião. Mas, enfim, eu acho que o impacto da fuselagem, independente se estava em curva ou não, independente se foi estratégia ou não, isso daí não mudaria muita coisa para o resultado que a gente viu, né, do colapso das torres. Até porque isso é falado em muitos documentários, uma coisa que ajudou a colapsar essas torres é o fato delas terem a estrutura toda de metal, né? Então a alta temperatura do querosene queimando ali por algumas horas é o que acabou enfraquecendo aquela parte da torre, e aí colapsou tudo. Talvez se a estrutura fosse diferente, se não fosse só metal, se fosse mais concreto, como acontece, por exemplo, com o Empire State, talvez não teria sido da mesma forma, né? Mas a estrutura metálica da torre com aquela alta temperatura com certeza ajudou. E lembrando o seguinte, essas torres elas foram projetadas para aguentar impacto de aviões. Só que um avião de um porte de 727, um avião pequeno, é um avião da década de 60, essas torres elas foram projetadas entre final da década de 60 e década de 70, né? Elas foram construídas na década de 70, então um avião que eles calcularam na época foi um Boeing 727. O 767 é muito maior, né? Então, por isso que talvez se fosse um 727, ela teria resistido, e talvez os próprios terroristas sabiam disso, né? Por isso que resolveram sequestrar um avião muito maior para fazer isso.